Eu inicio agradecendo à Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo por ter sido contemplada pelo PROAC 2021 para tratar do tema expressividade artística. Eu escolhi essa temática em razão do meu trajeto, da minha rota, da minha trajetória mesmo profissional. Eu sou fonoaudióloga, especialista em voz e atuo na formação de atores e atrizes desde 1998. E por essa razão, falar sobre expressividade artística me é bastante instigador, especialmente porque ao longo desse período, no contato com artistas, eu reconheço que a expressividade muitas vezes ela é um grande desafio. Para falar sobre expressividade artística, eu conto com a minha história, com a minha trajetória, que foi e é atravessada por muitas pessoas, por muitos parceiros e parceiras, por pesquisadores, por autores diversos, que fazem com que hoje eu consiga olhar neste momento de uma maneira que tem a ver justamente com a minha vivência, com a minha experiência como educadora na formação de atores e atrizes, assim como fonoaudióloga especialista em voz, atuando junto aos artistas, me fazem, né, essas trajetórias, essas experiências me fizeram, né, e me fazem construir um olhar sobre a expressividade artística. É evidente que eu não pretendo esgotar aqui essa temática, até porque tem muitas pessoas que trabalham com isso, muitos profissionais. A gente tem profissionais do campo da pedagogia do teatro, da pedagogia do canto, pesquisadores da área de linguística, da filosofia da linguagem, que abordam o ato de se expressar publicamente, se expressar artisticamente. Então, evidentemente que eu não pretendo esgotar essa temática, mas sim compartilhar um olhar mesmo a respeito de como o artista chega até a exposição, né? De como o artista chega até o momento de se expressar artisticamente e do que ele pode se valer quando ele faz essa exposição, quando ele se expressa artisticamente, publicamente. Essa trajetória dos processos de criação até a exposição propriamente. E quando a gente vai falar sobre expressividade, do que a gente está falando, né? O que é expressividade? A gente pode entender que a expressividade artística aqui pra gente, nessa nossa conversa, é a forma, a maneira como o artista vai manifestar aquilo que ele tem para dizer, aquilo que ele tem para contar, aquilo que ele quer compartilhar, que ele quer apresentar, né? E isso está relacionado às sensações, a emoções, ao próprio conteúdo, ao contexto, às pessoas com as quais esse artista vai se relacionar, seja na cena, seja num show. E aí, quando a gente pensa em expressividade, eu vou chamar atenção aqui para a expressividade oral. É evidente que quando a gente pensa na expressividade, ela inclui também a gestualidade, inclui o ser humano como um todo. Mas eu vou puxar um pouco a sardinha para a expressividade oral. E aí seria interessante a gente olhar o que a gente utiliza para se comunicar oralmente e que, portanto, a gente utiliza para se expressar oralmente. Existem 4 recursos da comunicação oral que a gente se vale para poder se expressar. Dentre eles a gente tem a voz seria o som, a sonoridade mesmo. A gente tem uma curva melódica, entoacional, que é apresentada pela sonoridade que a gente pode entender como voz. Além da voz, a gente tem a fala. A fala está relacionada com a articulação. Então imagine que quando a gente se expressa oralmente, a gente faz uso da sonoridade, da produção vocal, e a gente faz uso da articulação que dá forma para esse som. Então, se eu falo esse lindo olhar, eu posso sonorizar, ficar só com som. Aí, quando eu articulo, eu dou forma para esse som. Esse lindo olhar. Bom, então a gente tem a fala e a voz muito correlacionadas.
e que tem um papel de extrema relevância para a nossa expressão. E eu vou falar já já a respeito disso, ampliando o olhar quando tratamos desses recursos da comunicação oral. Então, um terceiro recurso é a linguagem. A linguagem, pensando na comunicação oral, a gente poderia atrelar e dizer que a linguagem está atrelada ao conteúdo, está atrelada ao campo verbal, ao campo linguístico. A gente usa uma língua para se expressar, para se comunicar oralmente. E a isso a gente pode nomear de linguagem. Evidentemente que a linguagem ela diz respeito à maneira como a gente olha para o mundo e o vê, o significa, né? É como a gente analisa as coisas que estão em torno da gente. A nomeação que a gente faz ao mundo tem uma relação íntima com a linguagem. A concepção que a gente tem de mundo é por meio da linguagem que a gente faz. Então, pensando nesses três recursos, a gente tem a voz, que é o som, a fala, que é a articulação, e a linguagem, que é o que eu estou dizendo. E tem mais um recurso da comunicação oral, que é a audição. Bom, a audição é o canal de entrada. A audição está relacionada à nossa percepção, à maneira como a gente recebe o que chega do mundo. E tem uma importância enorme. A gente vai falar sobre isso ao longo dessa minha exposição a respeito da expressividade artística, mas a gente já pode adiantar que a audição ela é determinante para a gente poder falar. A gente fala porque a gente ouve. Quem tem alguma alteração auditiva tem muita dificuldade de poder se expressar por meio da oralidade. Não é impossível, mas é muito trabalhoso conseguir se fazer do uso da oralidade, da fala, sem ouvir, porque não conhece o som. E quando a gente fala desses recursos, a gente também pode incluir mais uma leitura, que é a leitura do que constitui a nossa comunicação oral, assim como nossa expressividade, que são tanto componentes verbais como componentes não verbais. Então, se a gente pensar nesses recursos, tanto a voz quanto a articulação podem ser entendidos como componentes não verbais. Não verbais porque não são ligados ao aspecto linguístico e do próprio verbo, da fala. Então, as palavras que constituem uma determinada língua, como a que eu estou falando aqui, o português brasileiro, está dentro deste universo do campo verbal, enquanto que a sonoridade e a articulação do campo não verbal. E a gente vai entender um pouco isso, porque tanto o campo verbal, tanto os aspectos verbais quanto os aspectos não verbais são constituintes da nossa expressividade oral. E nos interessa olhar para eles, para entender como eles se manifestam, porque são eles que nos fazem expressar. Então, se a gente reconhece as camadas de sentido que estão atreladas tanto àquilo que é composto pelos aspectos verbais como os não verbais, a gente vai reconhecer como o quanto a expressividade pode ser algo da dimensão, assim, pensando em uma dimensão em várias camadas mesmo, né? Sem dúvida, para a gente poder fazer a leitura dessas camadas, a gente muitas vezes se vale da linguagem. Então a gente vai dar sentido e significado ouvindo uma sonoridade falando assim, nossa, poxa, essa sonoridade aqui tem uma leveza, ou essa sonoridade aqui está me transparecendo uma sensação e uma emoção de mais tranquilidade, de mais amorosidade, ou aquela sonoridade está me transmitindo um peso, uma brabeza, ou algo nessa direção. Isso para dizer que a gente se vale da linguagem para poder nomear e entender quais são essas camadas que compõem a nossa expressividade e que estão carregadas de sentido. Então, voltando lá para os aspectos não verbais, a voz e a articulação fazem parte disso. Então, se eu digo assim, esse teu olhar... Eu tive uma expressividade facial aqui que vocês estão acompanhando, quem está aqui assistindo, e a minha sonoridade acompanhou essa expressividade facial. Eu não disse nada, não veio uma legenda embaixo apontando o que eu estava querendo dizer com isso. Esse teu olhar... Não tem nada apontando, mas a minha audição, a minha percepção auditiva capta essa sonoridade e esse jeito que vem junto de articular e fala, nossa, tem
tá meio suspeito, tá querendo dizer alguma coisa além disso. Enquanto que se eu falar assim, esse meu olhar, é outra sonoridade, né? Estão atrelados outros sentidos que estão sendo manifestados eu dizendo a mesma coisa. Eu não mudei nada no verbo. Então, a gente tem todo o sentido atrelado ao universo verbal, aos aspectos verbais, assim como uma dimensão de outras possibilidades significativas atreladas aos componentes não verbais da expressividade oral, em que a gente aqui reconheceu como sendo a voz e a fala. Então, quando a gente vai se expressar, se a gente leva em consideração isso, a gente consegue cuidar, a gente consegue compor de uma maneira que se relacione com as nossas pretensões expressivas, com aquilo que a gente quer entregar. Então é importante a gente ter, é bacana também ter conhecimento disso, né? E a gente vai falar mais a respeito do posicionamento mesmo do artista para poder fazer escolhas em relação àquilo que quer expressar. Isso é possível, né? Mas basicamente com relação aos aspectos verbais e não verbais, a gente tem uma configuração, uma composição dessas coisas que se reúnem, que se aproximam, que fazem junto. Às vezes elas são contraditórias, né? Às vezes eu estou querendo dizer uma coisa, mas sentindo outra, tendo outras intenções, né? Um clássico seria se eu falar assim, eu te amo. Parece que não, né? Então, a gente pode ter algo que não se complemente no que diz respeito aos aspectos, né, do que está sendo dito linguisticamente pensando, verbalmente pensando, e aquilo que está sonorizado, né? Ou se eu falo assim, nossa, eu indico muito para você esse restaurante. Aí a articulação parece que não está indicando, não está falando que aquilo, pô, eu indico, mas será que é bom mesmo? A pessoa não está articulando, a pessoa não está abrindo a boca. Isso não é regra, porque vale mencionar, e eu acho que é importante, de que todos esses recursos, além da gestualidade e toda a dimensão que compõe a nossa expressividade humana, né, ela não está reduzida. Então, se a pessoa não abre a boca, não é confiável. Não dá para dizer isso, né? Eu já tive, né, nesse tempo olhando, nesse tempo de atuação profissional, olhando para diversas manifestações expressivas, tem pessoas que não articulam muito, não necessariamente deixam de passar segurança. Isso não é uma regra, isso tem que ser olhado com muito cuidado, porque às vezes a gente quer padronizar, né? Protocolar ali características que indicam para para uma determinada leitura expressiva. No entanto, é razoável que se você encontra alguém, né, que pouco articula, parece que não está querendo se revelar coisas nessa expressividade. E assim vai para outras configurações, seja do som, da articulação e da própria construção discursiva, né? A linguagem oral e né, o verbo também diz muita coisa pra gente. E para falar da exposição, porque é por meio da exposição que a gente vai se expressar, pensando na expressividade artística. Então, o que está relacionado à exposição, né? O que é vir, chegar e se apresentar? Isso nos interessa muito, porque a maneira como a gente está posicionado no momento da exposição vai fazer toda a diferença com relação ao que a gente vai entregar, né? É evidente que a exposição tem aquilo que eu vou apresentar na minha exposição artística está relacionado com todo o processo de criação e, portanto, com o meu repertório, porque a criatividade, a criação artística, ela depende das referências que você tem do mundo, né? Portanto, no momento da exposição, isso tudo vem, né? Isso tudo vai se manifestar, todo esse processo criativo. E a gente pode entender, assim, eu faço questão de reforçar aqui, que as coisas que eu falo é como se fosse uma colcha mesmo de retalho, sabe? Em que eu fui costurando coisas de acordo com as minhas vivências, com as minhas possibilidades de leitura, mas muito do que eu falo aqui tem muita inspiração em muitas pessoas. É como se eu estivesse sendo falada.
mais do que estivesse dizendo. E acho que isso também tem uma coisa interessante, aproveitando que eu estou falando de exposição, que tem a ver com a autoria. Se aqui eu posso entender que eu tô me colocando como uma autora de uma determinada reflexão, eu diria assim que eu questiono isso mesmo. Porque eu sou falada por muitas pessoas aqui. E quando eu falo da exposição, tem um querido mestre do teatro que eu gosto muito, que é o Antônio Januzelli. E com ele eu aprendi que a exposição é um exercício. Então a gente deve exercitar a exposição. Ela deve ser reconhecida como uma prática. E que você vai se olhando, vai se observando, vai se entendendo e vendo como é que é isso. Como é que é se expor? Como é que é eu chegar aqui e ser visto? Como, né? Porque isso vai fazer muita diferença na qualidade. Eu não estou fazendo juízo de valor aqui não, mas na qualidade da minha expressão, né? Então, se eu chego aqui para me expressar e uma das minhas maiores preocupações, por exemplo, é ser aprovada pelo público, é ser reconhecida pelo público, é agradar o público, isso vai fazer muita diferença. Porque muitas vezes eu me afasto daquilo que eu posso entregar propriamente. Então, quando a gente pensa em exposição, a gente deve levar em conta que posicionamento é esse que eu vou adotar quando eu for me expor. Porque isso vai impactar na minha própria expressão. Então, se eu chego aqui e gera uma insegurança, gera uma vontade de... eu digo, né? O que gera insegurança? Gera insegurança quando eu quero ser aprovado. Eu não sei o que vai acontecer com quem vai receber o que eu estou mostrando. Isso a gente não tem controle. A gente pode ter controle, se é que dá para falar em controle, daquilo que a gente pode oferecer e do cuidado que a gente vai ter para elaborar aquilo que a gente vai entregar. Isso sim. Então, o compromisso que eu estabeleço com a minha criação é razoável, que vai ter impacto na minha expressão. No entanto, na hora de se expor, se a gente fica posicionado com um monte de fantasma e contando com a aprovação do outro, por exemplo, ou querendo ser reconhecido, reconhecida, isso faz diferença na nossa expressão. Não tem como não impactar na minha expressividade. Então, quando a gente busca por aprovação, a gente está muito mais centrado na gente. É como se o artista tivesse um tanto quanto em si mesmado, né? Porque está olhando para si, está se ocupando das coisas que têm relação com a sua própria manifestação artística. E aí a gente a gente pode criar uma grande armadilha, porque quantas vezes a gente se dá conta, dando um exemplo aqui, quantas vezes a gente vê artistas virtuosos se apresentando, mas que parece que não chega na gente, parece que não se relaciona com a gente no lugar de público, né? É por essa razão que se ocupar da exposição é algo muito interessante, muito importante para um artista. Porque, é claro, a gente tem o frio na barriga quando a gente vai começar, vai no início de uma apresentação, mas quanto mais a gente tiver clareza de como é que a gente está habitando esse espaço, esse lugar expositivo, mais a gente consegue fazer a escolha de como é que a gente vai fazer essa entrega. Porque isso a maneira como eu me posiciono vai impactar na minha expressão. Então veja que a exposição é evidente, né? Assim, que a gente, me parece, né? Que a gente, quando no lugar de artista, a gente quer ter um bom desempenho, um alto desempenho, uma alta performance. E ok, né? E tudo bem da gente querer ter uma alta performance, é razoável isso, né? Eu não posso me esquecer de um exemplo que eu costumo usar bastante quando eu dou aula, que eu ouvi num curso de formação para professores, para educadores, em que um garoto que fazia um curso técnico que envolve a elaboração, construção de caixas elétricas que ficam embutidas na parede. E ele estava caprichando lá no que ele estava fazendo lá no trabalho dele lá, que ficaria oculto, né? Ficaria
por trás da parede, ninguém ia ver. E aí um colega dele disse a ele, mas por que você tá cuidando disso? Ninguém tá vendo, ninguém vai ver isso aí. Aí disse que o menino disse a ele, mas eu tô vendo. Eu gosto muito desse exemplo, porque é evidente que qualquer artista, porque às vezes a arte, dependendo do campo, parece que o artista tem um pouco, ele tá mais relaxado e tal, e às vezes ele não se envolve tanto com o treino, com o seu próprio desenvolvimento artístico, que a gente deve sim levar em consideração. No entanto, também tem pessoas que são, né, fixadas, assim, tão determinadas a se superarem em termos de desempenho. Então, tanto quem se ocupa e tem um compromisso de se preparar tecnicamente, de cuidar do seu desempenho, assim como quem não tem, né, tanto essa preocupação, é evidente que aquilo que a gente vai entregar, a qualidade daquilo que a gente vai entregar, nos interessa no ato de se expor. Porque se eu tenho mais segurança, se eu tenho clareza do que eu vou apresentar, isso contribui muito na situação de exposição. E a gente não pode de maneira nenhuma desconsiderar, né? Agora, a questão é, a hora que eu estou me expondo, e claro, reforço que o que a gente vai entregar, a gente tem que cuidar do que a gente vai entregar, a gente tem que estabelecer um compromisso com o que a gente vai entregar. Assim como eu dei o exemplo do menino lá que falou daquilo que ficaria escondido na parede e que ele estava vendo e que, portanto, ele queria fazer bem feito. Então é claro que para um artista faz toda a diferença da maneira como ele se relaciona com o que ele cria, com o que ele vai apresentar. Mas no momento da exposição, veja como pode ser diferente se a gente olhar assim, eu me preparei, vou fazer a exposição, vou me expor, vou cantar num show. Me preparei, trabalhei com afinação, trabalhei com as nuances, trabalhei com a interpretação, vou me apresentar. Então, se eu cheguei preparada para poder entregar aquilo que eu criei, aquilo que eu desenhei, aquilo que eu elaborei criativamente, e lembro do outro, isso faz diferença. O que é lembrar do outro, né? Na relação do artista com o público? Eu não estou ocupada com o que o outro vai achar de mim, mas eu estou me ocupando de entregar alguma coisa para o outro. Então imagine que eu vou fazer a entrega da minha arte e percebam qual seria a diferença se eu, ao entregar a minha arte, estou preocupada com o que o público está achando do que eu estou entregando. Isso é uma coisa. Agora, se a gente levar em consideração a possibilidade de a gente, no momento da exposição, se ocupar do outro, da entrega, daquilo que a gente poderia nomear como algo que a gente está doando, entregando como um presente. Que diferença faria para um artista? É razoável, né, pelo menos da minha experiência, que nem sempre os artistas estão ocupados com isso. Estão muitas vezes bastante centrados na própria composição da sua criação e no seu próprio desempenho, assim como eu havia dito antes, esse artista está se ocupando do que o outro vai achar, do que os outros vão achar, querendo se agradar, querendo reconhecimento, ou assim, ensimismado de tal forma na sua performance, cuidando só da sua performance. Então assim, eu vou me preparar, vou fazer mil procedimentos, vou fazer 1000 cursos, vou treinar massivamente para poder entregar, né, para ter um bom desempenho, mas na hora de entregar, se não reconhece o público, se não reconhece o outro como alguém, como alguém que eu vou estabelecer um diálogo. E quando a gente fala em diálogo aqui, acho que é interessante a gente levar em consideração uma maneira de olhar isso no que diz respeito à circunstância dialógica. Eu tô aqui fazendo uma filmagem.
Eu não estou falando em tempo real para alguém que esteja me ouvindo. No entanto, eu sei que pessoas vão me ouvir depois desse vídeo estar gravado. E mesmo nessa situação, quem estiver me ouvindo vai entrar em diálogo comigo. E vai entrar em diálogo por qual razão? Porque ao ouvir uma fala, né, um discurso, a gente vai conversando com esse discurso. A gente vai estabelecendo relações e vai comentando o que está chegando pra gente. Então, quando a gente ainda numa situação expositiva, de exposição artística, mesmo que o público não esteja conversando comigo, ele está em diálogo comigo. A gente pode entender que existe uma relação dialógica, porque as pessoas que recebem, elas é desencadeada uma série de diálogos internos com aquilo que está chegando. Quando, ainda falando da exposição, o artista, a artista, quando eles estão se expondo e levando em consideração o outro, sem atrelar essa urgência, essa necessidade, essa inquietude de querer agradar, de querer ser aceito, de ser reconhecido, né? Como eu falei, com essa atenção mais para si mesmo do que para este encontro. Se a gente pensar assim, na hora que eu vou me expor, eu vou me encontrar com as pessoas. Eu tenho algo a oferecer para as pessoas. E aí, nessa medida, a gente é convidado a não ficar se cobrando e não ficar esperando retorno. A gente deixa de querer esperar e a gente se conecta especialmente à entrega. Então, tratando da exposição, imagine quando a gente ocupa um lugar em que, ao entregar, a gente não espera nada do outro. Porque é isso, né? A gente não fica no presente. É um convite para não ficar no presente. Na medida em que a gente entrega esperando algo em troca. Com essa expectativa de ser aprovado, de reconhecido, enfim. Acho que isso é como se fossem balanças, né? E às vezes a balança é maior para querer agradar, a balança é maior para querer ser reconhecido, para ser aceita, que também é uma coisa, né, que acontece muito. Então você fica... Imagina o quanto isso impacta na nossa capacidade expressiva. Então, na medida em que eu entrego, mas não espero nada em troca, eu me responsabilizo por aquilo que eu estou entregando. E aí, a cada experiência, a gente vai ver o quanto que eu preciso, quais são os ajustes que eu posso lançar mão numa próxima experimentação, numa próxima experiência expositiva. Porque é isso, quanto mais a gente se olha, quanto mais a gente vai ganhando consciência de como a gente funciona nesse universo artístico, mais a gente vai fazendo, lapidando, vai lá, né, aparando as arestas, com muito cuidado, com muito afeto para consigo mesmo. Porque na medida em que a gente vai fazer a exposição e que a gente começa a se cobrar, né, a gente perde a oportunidade de realizar este encontro entre o artista e o público. Aquele encontro em que eu não tenho expectativa. O que eu quero é entregar. Eu entrego e usufruo dessa entrega junto com o público. Bom, para falar ainda, continuar falando disso que eu tô mencionando aqui, existe um conceito no campo da filosofia e que os pesquisadores no campo da arte também se valem bastante, que é o conceito de alteridade. E ele muito me chama a atenção e acho que tenho certeza, não só acho, vai ao encontro do que eu estou falando até aqui. Porque a alteridade pressupõe o reconhecimento do outro. E ao reconhecer o outro, a gente abre o precedente de estabelecer uma relação, de estabelecer um encontro. Então veja, né, pensando em todo o processo criativo, né, o quanto que às vezes no próprio processo a gente fica
com muita trava, porque a gente também vai se controlando, também vai se cobrando, né? Na área de canto, por exemplo, dependendo, né? Às vezes parece uma coisa tão rígida, né? Uma aula de canto às vezes parece tão engessada, sem fazer juízo de valor, mas reconhecendo o que isso impacta na nossa expressividade, assim como no encontro com o público. E isso que nos interessa aqui, que é o que eu tenho para oferecer e de que maneira eu vou oferecer isso quando eu vou me expor. Isso que nos interessa, né? É sobre isso que a gente vem falando aqui. Então, veja que o processo de criação, eu acho que isso, eu faço um parênteses aqui para falar a respeito disso, que é o quanto a gente se permite a experiência, o quanto a gente se permite arriscar, o quanto a gente se permite criar. Porque a criação, o processo de criação guarda uma necessidade de liberdade para a gente poder experimentar coisas. Então, pensando nesse trânsito entre o processo de criação e a exposição, é evidente que quanto mais consciência a gente tem do que está rolando, do que está acontecendo, seja nos caminhos que eu percorro para criar, por exemplo. Quanto mais eu sei, né, eu tenho um terreno ali que para mim me favorece. Poxa, quando eu parto, meu estímulo para a construção da personagem vem de uma referência sonora, funciona bem. Quando vem de uma imagem, funciona bem. Geralmente nos processos de criação, quando a gente procura fazer associações, a gente enriquece as possibilidades expressivas, as nuances expressivas. Mas o fato é que quando a gente está treinando, quando a gente está ensaiando, quantas vezes a gente leva em consideração o ato público de se expressar? Isso deve estar durante todo o processo criativo. E por isso que é um exercício a exposição. Por isso que a gente pode encarar como sendo um exercício. Na medida em que, eu vou fazer um exercício vocal. Eu posso fazer um exercício vocal levando em consideração que aquilo que eu estou fazendo tem um amparo, tem não propriamente um amparo, mas tem uma condição que é de troca, que é pública, que é reconhecendo que isso vai ser entregue. Mas eu estou fazendo um exercício isolado. Está fazendo um exercício isolado. Mas é um artista que, quando pressupõe a situação de entrega, vai usufruir dos impactos disso. E vai usufruir daquilo que é mágico, quando a gente encontra um artista que diz pra gente, quando a gente encontra um artista que reconhece a gente. Eu me lembro de um ator chamado Yoshio Ida, que trabalhou por muito tempo com um diretor na Europa, o Peter Brook, e ele tem um livro que chama O Ator Invisível. E ele propõe para os artistas que vivenciem no seu dia a dia ações como se estivesse sendo visto. Tudo isso faz diferença. Você vai escovar o dente, achando não, reconhecendo que você está sendo visto, parece que você vai enfeitando mais as coisas, o que guarda uma certa naturalidade, assim, é esperado de alguma maneira, né? Porque a gente vai se modificar na medida em que a gente está sendo visto. Mas esse exercício interessa muito. Não só do que parte de mim, né? Então eu levo em consideração que eu estou entregando isso para alguém, que isso que eu estou fazendo é público, que isso que eu estou fazendo pressupõe o outro, leva em consideração o outro. Assim como vivenciar de que a gente está sendo visto. Porque aí é um encontro, né? Eu reconheço que eu vou doar e reconheço que alguém está recebendo. É uma mão dupla, né? De vai e vem mesmo. E para fechar, eu diria que a gente quando pensa na arte, né? Assim, quando a gente se coloca num lugar como artista, vivencia isso, né? Ocupa este lugar. A gente não pode esquecer que esse lugar que a gente ocupa é um lugar social. Então, os artistas que reconhecem que ocupam um lugar social,
devem levar em consideração que a sua concepção de mundo, a maneira como enxerga o mundo, como lê o mundo, vai impactar na sua arte. E entender que a gente faz escolhas, muitas vezes não se tem muita ideia, às vezes não se sabe muito bem quais são as escolhas para desenvolver um determinado projeto. Mas algo ali está te movendo para poder fazer essa escolha, ainda que você não tenha clareza disso, né? Às vezes a gente faz escolhas que estão muito mais são muito mais guiadas pela estética, outras por questões mais sociais, mais políticas, se assim a gente puder reconhecer, mas o fato é que esse posicionamento também nos fortalece como artistas e nos auxilia mais nessa relação que a gente busca estabelecer com o público, porque tem um lugar que a gente vai ocupar. E se a gente se posiciona reconhecendo o que a gente de fato quer transmitir, o que a gente, de que maneira que a gente quer fazer isso, né? E como eu falei, isso vem desde quando a gente passa pelo processo de criação. A exposição culmina na partilha do que eu construí no processo criativo. Então, saber o que eu brinco nas minhas aulas, né? Saber onde que eu tô, para onde que eu vou. Isso é determinante quando a gente pensa nesse olhar mesmo para o encontro entre o artista e o público. Se a gente não está posicionado, a gente se distrai. E isso é muito mais difícil de acontecer. Eu acho que, frente ao que eu falei até aqui, vale a pena, o meu convite vale a pena experimentar, começar a abrir para quem, evidentemente, não se ocupa disso, mas abrir espaços para poder incluir na sua vivência artística, independentemente do momento em que você está, seja no processo criativo, ou no próprio ato de se expor, ou no ensaio, reconheça o outro. E o foco exclusivo no outro quando vai fazer a entrega, sem a expectativa de querer algo em troca. Eu vou deixar alguns parceiros, alguns autores, enfim, que me inspiraram a falar o que eu falei até aqui, e eu agradeço imensamente a oportunidade de poder compartilhar esse olhar, né? E fico à disposição, vou deixar meus contatos aqui na descrição, e agradeço quem ficou comigo até aqui e teve a paciência de ouvir um pouquinho desse meu olhar a respeito da expressividade artística.